Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje é quinta-feira, 18 de julho de 2019. No dia 10 de julho passado, falecia Paulo Henrique Amorim, meu colega de emissora. Embora não fosse ator, era jornalista. Nós nos conhecíamos, nos respeitávamos, gostávamos um do outro, éramos cúmplices no dia a dia da política nacional. E foi uma imensa perda para mim, como para todo o povo brasileiro e sobretudo para aqueles que participam da luta social ativamente. Durante estes dias, eu estabeleci meu luto. Se vocês repararem, há 7 dias eu não digo alô, minhas amigas e meus amigos, alegrias. Eu tirei o alegrias. Eu não achava justo, estando de luto, dizer alegrias. Era um momento de tristeza. E preferi seguir um rito de passagem, comum a diversas religiões e a diversas etnias, que são os 7 dias após a morte, que nós vamos encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, na morte de patriarcas, de grandes nomes judaicos, onde se prevê guardar luto de 7 dias. Vamos encontrar no budismo, cujo ritual é de a cada 7 dias, por 7 vezes, ou seja, por 49 dias, um ritual de passagem pela morte. Hoje, a maior parte deles reduzem a apenas 7 dias. Vamos encontrar no candomblé, no axexé, que são 6 dias de rituais pela morte, completando-se no 7º dia. O número 7 é mágico. Alguns dizem que é o número de Deus. Assim, os evangélicos não têm nenhum rito desse tipo, ao que me consta. Deveriam de ter, já que se baseiam os neopentecostais em grande parte do Velho Testamento, e o Velho Testamento recomenda 7 dias de luto. Mas não sou eu que vou questionar posições e criações da mente humana, já que a religião é apenas fruto da mente humana. A religião não é Deus, e todos compreendem isso. A religião é criada pelos homens como indicação à compreensão do mistério divino. É por isso que gritar "eu sou ateu" não muda nada no universo. Como também gritar "eu sou evangélico" ou "sou maçom" não muda nada no universo. Este mistério que é o eterno, esse mistério que é o universo ou o multiverso, continuará existindo independente do que a gente bata no peito. Independente do meu luto, do seu luto, da sua tristeza, da sua alegria. Ele continuará movendo-se em direção à eternidade. Aliás, a eternidade, diga-se, de onde nós já estamos. Porque antes de nascer eu estava na eternidade. O que era ela, não sei dizer. E continuarei a minha morte na eternidade. E estou agora na eternidade. Se a gente acredita no eterno, a eternidade não pode ter um lugar onde quando eu morro eu entro na eternidade. Esse papo de morreu foi para a eternidade. Não foi para a eternidade. Continuou na eternidade. Porque se você entra na eternidade, vai para a eternidade, há um momento então que a eternidade começa. Pelo menos para você. Então ela não é eterna. Ela teve um início. Não. Viemos da eternidade, encarnamos, digamos assim, e continuamos na eternidade. A vida eterna já está em nós. Bom, mas não quero delongar-me, nem criar profundas reflexões por parte dos meus inscritos. Eu apenas quero dizer que para mim hoje completou-se no dia 18 os 7 dias de luto que eu me dediquei a Paulo Henrique Amorim. À morte de Paulo Henrique Amorim. E por isso é que eu volto a dizer a vocês: olá, meus amigos e minhas amigas, alegrias! Alegria porque a vida continua. Se não me engano, há um hino que diz oh aleluia, aleluia, porque a vida continua. E é isto, a vida continua. E por que o título deste vídeo, A Morte e a Morte de Bozo o Vacilão? Porque ela me remete exatamente ao conto de Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água.
cuja maioria de vocês já deve ter ouvido falar, se é que não conheceram e leram, inclusive. Quincas Berro d'Água, de família abastada, de Salvador, na Bahia, larga a família, larga tudo e vai viver uma vida marginal e feliz, com o Luben proletariado do Tabuão, do Terreiro de Jesus, entre as prostitutas cafetinas, entre os amigos bêbados, desempregados, vive uma vida livre até que ele morre. Morre porque bebe água. Nunca mais havia bebido água, quando bebe água ele dá um grito, água, e morre. E os seus amigos não acreditam na sua morte. Não acreditam que ele está morto. E levam ele para passear pela noite de Salvador, carregando o morto por todos os lugares, fazendo-o reviver as experiências de vida e os lugares que ele amava. Por isso a morte e a morte de Bozo, o vacilão. A morte primeira, essa primeira morte do título, refere-se a Paulo Henrique Amorim. Há sugestões de vários inscritos e em todos os lugares de que, de alguma forma, a gente preserve a memória de Paulo Henrique Amorim. Há inclusive um pedido, e eu lanço a todos os que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal de Paulo Henrique Amorim. Faltam apenas, segundo o último dado, 7.000 inscrições para ele atingir 1 milhão de inscritos. E seria justa homenagem que ele recebesse a plaquinha de 1 milhão de inscritos. Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu no canal do Paulo Henrique Amorim, inscreva-se. Vamos honrar sua memória, vamos fazer chegar a 1 milhão de inscritos. O maior número de inscritos num canal progressista no Brasil. Por outro lado, outros sugerem que a gente não perca as suas expressões. Olá, tudo bem? Ou a casa grande. Isso é normal. Apropriar-se disso de vez em quando na nossa linguagem é uma forma de honrar sua memória. Como a gente fala, o festival de besteiras que assola o país está honrando a memória de Stanislau Ponte Preta. E o salário, está honrando a memória de Chico Anísio. Entre sem bater, está honrando a memória do Barão de Tararé. Eu pretendo aqui, além do meu alegrias, que eu volto a usar hoje, usar de vez em quando alguns termos de Paulo Henrique Amorim como forma de honrar sua memória. Se os meus inscritos discordam, pronunciem-se, porque isso pode ser tomado como desrespeito, imitação. Eu não estou dizendo que farei isso toda hora, não. Eu estou dizendo que de vez em quando relembrarei a memória dele. E podem estar certos que quando eu me referir à casa grande ou perguntar a vocês se está tudo bem, é na verdade consciente, honrando a memória do grande Paulo Henrique Amorim. Mas e a morte do Bozo vacilão? O Bozo morreu? Não, o Bozo não morreu. E se morrer, duvido que os amigos boêmios o carreguem pela rua, festejando a vida, fazendo-o reviver. Vem minha lembrança, na verdade, a morte de Mussolini, espancado, morto a tiros e depois pendurado de cabeça para baixo. Ao contrário da morte de Quincas Berro d'Água. Mas por que Bozo vacilão? Porque eu conversei com minha neta, e eu gosto muito de conversar com minha neta, porque ela é adolescente, os adolescentes sabem coisas fantásticas que nós não sabemos. Que nós, mais velhos, eles nos ensinam. Eu estava conversando com ela, explicando o que era pelego. Ela disse, não, para nós, ela mora em São Paulo, para nós pelego é o cara que não se aceita na sua condição social e quer se misturar em outra classe, quer provar que ele é rico, quer provar que ele é legal, quando não passa de um pelego. Ele usa óculos de moda, mas é barato, é de grife. Ele tenta usar roupas de moda, mas é barato, é de grife. Na verdade, ele é um mulambento, é um pobre que não se encaixa na sua classe social. Então, na conversa com ela, eu pensei, então o Bozo é um pelego. Mas não! Ela me fez descobrir que na gíria deles, o Bozo é um vacilão. É aquele que dá mancada, aquele que volta atrás, aquele em que não se pode confiar. Aquele que é um babacão, é um vacilão, que as pessoas fogem, não querem ficar perto. E por que vem o termo a morte de Bozo vacilão? Não porque o Bozo morreu, todos nós morreremos um dia, mas porque ele carrega a morte com ele. Ao contrário de Paulo Henrique, que era pulsão de vida, Bozo é pulsão de morte. Todos nós carregamos conosco a pulsão de vida e a pulsão de morte, Eros e Thanatos.
E desta forma nós vamos caminhando e vivendo, um antepondo ao outro, até o final, quando Thanatos, afinal, a morte nos encontrar. E cessaremos a pulsão de vida, embora entremos e continuemos na vida eterna. Mas no caso de Bozo Vacilão, só há a pulsão já configurada por Lacan, anteriormente por Freud. Mas Lacan estabelece que há uma possibilidade de que uma pessoa tenha apenas pulsão de morte, ou seja, tenha prazer na destruição, tenha prazer na morte, carregue consigo a morte. E isto me faz retornar ao candomblé, num outro sentido, claro, com todo respeito, quando se fala em Inhansã e suas 49 aldeias de mortos, que Inhansã carrega consigo, com a ajuda de Omolu, 49 aldeias de mortos. Mas ela é um orixá positivo, com uma energia. Ao contrário do Bozo, que carrega não sei quantas dezenas de aldeias de mortos, e é apenas morte, é só egum, como se diz em língua iorubá, osso. Portanto, meus amigos, o papo de hoje não tem muito a ver com a política atual, com o movimento social atual, mas tem a ver com filosofia. Tem a ver com este velho aqui filosofando, pensando na morte de Paulo Henrique e na morte que o Bozo carrega com ele, na morte que ele traz para a nossa sociedade, para a pulsão de morte que ele traz. Então, meus amigos, passada as exéquias, passado o réquiem dos 7 dias da morte de Paulo Henrique Amorim, neste rito de passagem, eu pergunto a vocês, olá, tudo bem? Alegrias, alegrias, porque a vida continua. E vamos enfrentar esta pulsão de morte, esta morte que o Bozo Vacilão carrega, com muita vida, com muito erotismo. Como fez Paulo Henrique durante sua vida, com seus artigos, com suas colunas, que eram lidas diariamente por 1 milhão de brasileiros, que eram ouvidas por 1 milhão de brasileiros, repercutidas e compartilhadas. Ele dava ânimo, dava alma a todos nós. Então, meus amigos, a vida continua. E fujamos das pulsões de morte daqueles que não conseguiram ter prazer na vida, que não seja através da destruição, da morte, da perseguição, da violência. Um abraço! Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.